A praça principal de São Benedito, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, fervilhava. O ar era de festa, com cheiro de pastel de feira e café coado. Era a véspera da tradicional Corrida da Primavera, um evento que há mais de meio século movimentava a região. Produtores rurais, comerciantes e curiosos se apertavam em volta dos competidores, que exibiam seus animais, cada um mais imponente que o outro, com crinas longas e pelos reluzentes. Foi então que os risos altos e debochados do coronel Epifânio Rezende, dono do maior aras daquelas bandas, ecoaram pela praça. Ao seu lado, um rapaz de não mais de 22 anos, com a pele queimada de sol e mãos calejadas, segurava as rédeas de um cavalo cinzento que mais parecia um fantasma do que um animal de corrida. "Oh, Jonas! Agora você pode competir de igual para igual com a gente", gritou o coronel, batendo palmas de forma teatral enquanto apontava para o cavalo magro e manco que acabará de entregar ao rapaz. A multidão explodiu em gargalhadas, algumas constrangidas, outras cheias de maldade. Jonas Alves, filho de uma lavadeira humilde e neto de um antigo peão respeitado na região, sentiu o rosto queimar de vergonha. O animal à sua frente mal conseguia se manter em pé, com o pelo opaco e os olhos sem brilho. Uma das patas traseiras, visivelmente inchada, o incomodava a cada passo que dava. "Esse aí já foi um bom cavalo, menino. Há uns 15 anos atrás", continuou o coronel Epifânio, provocando mais risos. "Agora tá na idade certa para você, velho e acabado, igual sua família." As palavras cortaram como navalha. Jonas engoliu o nó que se formou na garganta e, lentamente, se aproximou do animal. Quando suas mãos tocaram o pescoço do cavalo, algo estranho aconteceu. O bicho levantou a cabeça e o olhou diretamente nos olhos, como se entendesse perfeitamente a situação, a humilhação. "Muito obrigado, seu coronel", disse Jonas, a voz embargada, mas firme. "Eu vou cuidar bem dele." "Cuidar?" O coronel Epifânio deu uma risada áspera, cheia de desprezo. "Menino, esse cavalo tá esperando a hora de virar comida de cachorro. Faz um favor para a natureza e acelera o processo." Mais risos ecoaram, mas Jonas não se abateu. Pegou a corda que servia de cabresto e começou a caminhar devagar com o animal, afastando-se daquele circo de maldades. A cada passo, percebia que o cavalo tentava disfarçar sua claudicação, como se tivesse orgulho demais para demonstrar fraqueza. Do outro lado da praça, Camila Rezende observava tudo em silêncio, o coração apertado. A filha do coronel, uma moça de 20 anos com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, sentia o estômago revirar com a crueldade do pai. Ela conhecia aquele cavalo. Conhecia muito bem. "Pai, isso não tá certo", sussurrou para o coronel Epifânio quando ele se aproximou dela, ainda rindo da própria maldade. "Não tá certo? Aquele moleque fica há 2 anos pedindo uma chance de competir. Agora eu dei. Se ele não gosta, problema dele." Camila mordeu o lábio inferior. O que o pai não sabia é que ela havia reconhecido o cavalo no momento em que ele apareceu na praça. Era Vendaval, o animal favorito de sua mãe, Dona Lúcia, que havia partido para outro plano há 5 anos. Um cavalo que já foi campeão de várias corridas regionais e que simplesmente desapareceu dos estábulos da família após o falecimento de sua mãe. O pai, amargurado, nunca mais quis falar no nome do animal. Jonas chegou ao pequeno terreno nos fundos da casa humilde onde morava com a mãe, Dona Conceição. A mulher, de 52 anos, com os cabelos já grisalhos e as mãos marcadas pelo tempo, saiu para receber o filho, limpando as mãos no avental ainda molhado do trabalho de lavadeira. "Meu Deus do céu, Jonas! De onde saiu esse animal?" "O coronel Epifânio me deu, mãe. Para eu competir na corrida amanhã." Dona Conceição olhou o cavalo de cima a baixo e balançou a cabeça. Mesmo sem entender muito de animais, ela podia ver que aquele bicho estava longe de poder competir em qualquer coisa. Seus olhos marejaram. "Filho, isso não é presente, isso é humilhação." "Eu sei, mãe. Mas olha só os olhos dele." Jonas acariciou o focinho do cavalo, que encostou a cabeça em seu ombro. "Tem alguma coisa nesse animal que o pessoal não tá vendo." Dona Conceição suspirou. Conhecia o filho bem o suficiente para saber que ele não desistiria facilmente. Jonas sempre foi assim, desde pequeno. Quando encontrava um passarinho machucado, cuidava até ele voar de novo. Quando via uma criança sendo humilhada na escola, ia defender, mesmo sendo menor que os valentões. "Tá bom, mas onde você vai colocar ele?"
A gente nem tem estábulo. Eu dou um jeito, mãe. Prometo. Naquela mesma noite, Jonas improvisou um abrigo com pedaços de madeira e lona que conseguiu emprestado com os vizinhos. Não era muito, mas pelo menos protegia o cavalo da serração que começava a cair, úmida e fria. Ele havia gasto seus últimos 15 reais comprando feno e uma mistura de grãos que o dono da loja de rações, seu Chico, tinha no fundo do estoque. Enquanto o animal comia devagar, Jonas aproveitou para examiná-lo melhor sob a luz fraca de uma lâmpada que puxou de dentro de casa. Foi então que notou algo interessante. As patas do cavalo tinham marcas antigas, cicatrizes pequenas que formavam um padrão específico, quase como um código. Seu Benedito, chamou pelo vizinho, que era aposentado e tinha trabalhado a vida toda com animais. O senhor pode vir aqui um minutinho? Benedito Soares, com seus 73 anos e uma memória impressionante para cavalos, havia sido peão, domador e até veterinário prático em seus tempos de juventude. Quando se aproximou do animal e viu as marcas, seus olhos se arregalaram. Menino, você sabe que cavalo é esse? Não, seu Benedito. O coronel Epifânio só disse que era velho e que já foi bom. Já foi bom? O velho deu uma risada baixa, mas não de deboche, e sim de surpresa e reconhecimento. Jonas, essas marcas aqui nas patas são de ferraduras especiais. Ferraduras que só eram usadas em cavalos de corrida campeões. E olha essa cicatriz aqui no peito. Eu me lembro dessa marca. Benedito passou a mão com cuidado pela lateral do cavalo, examinando cada detalhe. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos há uns anos, eu diria que é impossível. Mas eu acho que esse cavalo é o Vendaval. Vendaval? O cavalo da falecida esposa do coronel Epifânio. Ele mesmo. Era o animal mais rápido que eu já vi na vida. Ganhava tudo que era corrida por aqui, mas desapareceu depois que Dona Lúcia partiu para outro plano. Jonas sentiu o coração acelerar. Se aquilo fosse verdade, significava que o coronel havia mentido. Não era apenas um cavalo velho e sem valor. Era um campeão que estava sendo descartado. Mas seu Benedito, por que ele tá assim? Magro, mancando? Isso aqui não é velhice, menino. Isso é abandono, maus tratos. Esse animal foi deixado de lado, provavelmente sem cuidado veterinário, sem comida boa, sem carinho. O velho acariciou o pescoço do cavalo. Mas olha aqui, a estrutura dele ainda é boa, a musculatura pode voltar. E essa claudicação, eu aposto que é mais emocional que física. Como assim, emocional? Cavalo é animal inteligente, Jonas. Eles sentem quando são rejeitados, quando perdem quem eles amam. Esse aqui deve estar sofrendo desde que Dona Lúcia se foi. É comum o cavalo ficar assim quando perde o dono com quem ele tinha ligação forte. Naquela noite, Jonas não conseguiu dormir. Ficou no pequeno abrigo improvisado, sentado no chão ao lado do cavalo. Conversava baixinho com o animal, contando sobre sua vida, sobre os sonhos que tinha de um dia ganhar dinheiro suficiente para dar uma vida melhor para a mãe. Eu sei que você deve estar com saudade dela, sussurrava, passando a mão pelo pescoço do cavalo. Mas se o seu Benedito tá certo, você ainda tem muito para dar. E eu prometo que vou cuidar de você direito. Para sua surpresa, o cavalo começou a responder aos seus sussurros. Movia a cabeça quando Jonas fazia perguntas, aproximava o focinho quando o rapaz estendia a mão. Era como se entendesse cada palavra. Por volta das 2 da madrugada, Jonas ouviu passos do lado de fora do abrigo. Ficou em alerta, pensando que poderia ser alguém tentando roubar o cavalo ou fazer alguma maldade. Mas quando uma figura feminina apareceu na entrada, ele ficou surpreso. Camila, o que você tá fazendo aqui? A filha do coronel Epifânio carregava uma sacola e parecia nervosa. Eu trouxe algumas coisas para o cavalo. Ela entrou devagar no abrigo, tirando os itens da sacola. Remédio para dor, vitaminas, um unguento bom para a pata dele. Por que você tá fazendo isso? Camila respirou fundo antes de responder. Porque eu conheço esse cavalo. Era o Vendaval. O cavalo da minha mãe. Jonas sentiu que estava certo em suspeitar que havia algo mais por trás daquela história. Minha mãe amava esse cavalo mais que qualquer coisa no mundo. Eles tinham uma ligação muito especial. Quando ela ficou doente, passava horas no estábulo só conversando com ele. Camila se aproximou do animal,
que imediatamente levantou a cabeça ao reconhecê-la, cheirando sua mão. Depois que ela partiu, meu pai não conseguia nem olhar para ele. Dizia que doía demais lembrar dela. E aí? Aí ele vendeu o vendaval para um cara de outra cidade. Pelo menos foi o que ele me disse. Eu nunca mais vi o cavalo até hoje. Jonas percebeu que a história estava mais complicada do que imaginava. Camila, se seu pai vendeu ele, como é que ele apareceu hoje para me dar? Isso é o que eu quero descobrir. Ela tirou os remédios da sacola. Mas primeiro, vamos cuidar dele. Eu trouxe tudo o que ele precisa para melhorar. Durante as próximas 2 horas, Camila ensinou Jonas como aplicar um unguento na pata do cavalo, como dar as vitaminas e como fazer uma massagem que ajudaria a relaxar os músculos tensos do animal. O conhecimento dela impressionou o rapaz. Você entende muito de cavalo. Minha mãe me ensinou. Ela dizia que cuidar de um cavalo é como cuidar de uma pessoa. Precisa de paciência, carinho e atenção aos detalhes. Quando Camila foi embora, já eram quase 5 da manhã. Jonas ficou observando o cavalo, que agora parecia mais calmo e até um pouco mais ereto. Talvez fosse impressão sua, mas o animal parecia ter ganhado um pouco de vida apenas com os cuidados básicos e a presença de Camila. O dia da corrida amanheceu nublado, com aquela sensação de que a chuva poderia chegar a qualquer momento. Jonas acordou cedo para cuidar do cavalo antes de ir trabalhar. Sua mãe havia conseguido algumas faxinas extras na casa de uma família rica da cidade para juntar dinheiro para a inscrição da corrida. Jonas, você tem certeza disso? Perguntou Dona Conceição enquanto preparava o café da manhã, mexendo o café com uma colher. O povo todo vai estar lá. Se der errado, vai ser humilhação na frente da cidade inteira. Mãe, se eu não tentar, eu nunca vou saber se era possível. E o vendaval? Ele parou, percebendo que havia chamado o cavalo pelo nome que Camila havia contado. Vendaval. É como eu resolvi chamar ele. Dona Conceição olhou o filho com aquele jeito de mãe que sabe quando o filho está escondendo algo, mas decidiu não insistir no assunto. Tinha coisas mais importantes para se preocupar. Durante a manhã, enquanto Jonas trabalhava ajudando a descarregar caminhões no Mercado Central, a notícia de sua participação na corrida se espalhou pela cidade. As reações eram sempre as mesmas: risos, comentários maldosos e apostas sobre qual seria o tamanho do vexame. Aposto que o cavalo nem consegue completar a primeira volta, disse Toninho, dono do bar da praça, limpando o balcão. Eu aposto que ele cai antes mesmo de sair da largada, emendou Zeca, o mecânico, rindo alto. Jonas ouvia tudo em silêncio, mas cada comentário era como uma punhalada, não por ele, mas pelo cavalo. Vendaval havia sido um campeão, e agora estava sendo tratado como um animal descartável, motivo de chacota. Quando chegou em casa no final da tarde, encontrou Camila esperando por ele no abrigo improvisado. Ela estava agachada ao lado do cavalo, examinando sua pata com delicadeza. Como ele tá hoje? Melhor. Muito melhor. Ela se levantou, limpando as mãos em um pano. Jonas, eu preciso te contar uma coisa. O que foi? Eu descobri o que aconteceu com o vendaval depois que minha mãe partiu. Jonas sentou em um caixote velho que usava como banco e fez sinal para ela continuar. Meu pai não vendeu ele para ninguém de outra cidade. Ele deu o cavalo para um conhecido que tem uma fazenda aqui perto, o Joaquim do Sítio do Mato. Só que o Joaquim não queria cuidar de cavalo de corrida. Ele só queria usar o vendaval para puxar carroça e trabalho pesado. Trabalho pesado? Jonas sentiu a raiva começar a borbulhar. Durante 3 anos, o vendaval foi usado como animal de carga. Carregava peso, puxava arado, essas coisas. Um cavalo que foi feito para correr vento sendo obrigado a fazer serviço de mula. Jonas sentiu uma raiva crescer dentro do peito, não apenas pela injustiça, mas pela crueldade de transformar um campeão em um animal de trabalho braçal. E como ele voltou pro seu pai? Joaquim quebrou há uns 6 meses, não conseguiu pagar as dívidas e teve que se desfazer de tudo. Meu pai comprou o vendaval de volta por uma ninharia, só para não deixar o bicho morrer de fome. Mas aí ficou com ele encostado, sem cuidado, só dando comida o suficiente para sobreviver. E hoje ele resolveu me dar o cavalo como uma piada. Exatamente. Ele acha que tá sendo engraçado, humilhando você e se livrando de um problema ao mesmo tempo. Jonas ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia escutado.
O cavalo se aproximou dele e encostou o focinho em seu ombro, como se sentisse sua tristeza. Camila, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você tá me ajudando? Seu pai ia ficar furioso se soubesse que você tá aqui. Camila olhou para o chão antes de responder. Porque eu me sinto culpada. Quando minha mãe ficou doente, ela me fez prometer que eu ia cuidar do vendaval se alguma coisa acontecesse com ela. Eu prometi. Mas quando ela partiu, eu estava tão triste que não consegui nem olhar pro cavalo. Deixei meu pai fazer o que ele quis. Você era nova, não podia fazer nada mesmo. Podia sim. Eu podia ter insistido, ter brigado, ter procurado uma solução. Mas eu fui covarde. Ela olhou diretamente para Jonas, os olhos marejados. Agora é minha chance de cumprir a promessa que fiz para minha mãe. Naquela noite, Jonas aplicou novamente o tratamento que Camila havia ensinado. O cavalo realmente parecia estar melhor. A claudicação estava menos acentuada e ele tinha mais apetite, mas ainda estava longe do que seria necessário para competir em uma corrida séria. Por volta das 10 horas da noite, seu Benedito apareceu no abrigo com uma expressão séria no rosto. Jonas, posso dar uma olhada melhor no cavalo? Claro, seu Benedito. O velho se aproximou do animal e começou um exame mais detalhado. Passou as mãos pelas patas, verificou os cascos, olhou os dentes, testou a flexibilidade das articulações. Menino, eu tenho uma coisa para te falar, mas você não vai gostar. O coração de Jonas disparou. O que foi? Esse cavalo tem uma lesão no tendão da pata traseira esquerda. Não é grave, mas é crônica. Ele pode andar normalmente, pode até trotar um pouco, mas numa corrida de verdade, com esforço máximo, ele pode se machucar seriamente. Jonas sentiu o mundo desabar. Quer dizer que ele não pode correr. Não que não pode, mas é arriscado. Se ele forçar demais, pode romper o tendão de vez. Aí sim ele fica aleijado para sempre. E o que eu faço? Benedito coçou a barba grisalha, pensativo. Olha, existe uma técnica que eu aprendi há muito tempo com um velho índio que trabalhava numa fazenda lá pro lado de Diamantina. Chama tratamento de campo. Não é mágica, mas ajuda a fortalecer o tendão e diminuir a dor. Como é? É um tipo de massagem com plantas medicinais e compressas de argila. Demora uns dias para fazer efeito, mas já vi funcionar com cavalos que os veterinários tinham desenganado. Jonas não hesitou. Me ensina? Durante toda a madrugada, Benedito ensinou Jonas a preparar os compostos naturais e a técnica específica de massagem. Era um trabalho minucioso, que exigia paciência e repetição constante. A cada 2 horas, você aplica essa mistura aqui na pata dele e faz a massagem por 20 minutos. Não pode parar, senão não funciona. Mesmo durante o dia? Mesmo durante o dia. Você vai ter que faltar no trabalho. Jonas pensou no dinheiro que perderia faltando no serviço, mas não hesitou. Tudo bem, vale a pena. No dia seguinte, enquanto aplicava o tratamento, Jonas recebeu uma visita inesperada. Coronel Epifânio Rezende apareceu no abrigo com um sorriso cínico no rosto. E aí, menino? Como tá seu campeão? Tá bem, obrigado. Ouvi dizer que você tá gastando dinheiro com remédio para esse animal. Coronel Epifânio deu uma risada. Você sabe que isso aí é jogar dinheiro fora, né? Com todo respeito, coronel, mas isso é problema meu. Problema seu. O tom do Coronel Epifânio ficou mais sério. Você esqueceu que eu sou o dono da maioria das casas dessa rua? Inclusive essa aqui que você e sua mãe moram. Jonas sentiu um frio na barriga. Era uma ameaça velada, mas clara. O senhor tá querendo dizer alguma coisa? Tô querendo dizer que você devia ser mais agradecido. Eu te dei um cavalo de graça e você fica aí fazendo escândalo, criando expectativa boba. Isso me deixa chateado. Eu não tô criando expectativa nenhuma, só tô cuidando do animal. Cuidando? Coronel Epifânio se aproximou do cavalo e o examinou com desdém. Menino, você não tem a menor noção do que tá fazendo. Esse cavalo aí não vale nem a bala que seria gasta para acabar com o sofrimento dele. As palavras foram como um tapa na cara de Jonas, mas ele se controlou. Se o senhor não se importa, eu tenho trabalho a fazer. Trabalho? Coronel Epifânio deu outra risada. Tá bom,
Continua com sua brincadeirinha. Mas quando você passar vergonha na corrida amanhã, lembra que eu avisei. Depois que Coronel Epifânio foi embora, Jonas ficou pensativo. Seria realmente uma brincadeira tola? Estava colocando o cavalo em risco apenas para satisfazer seu próprio orgulho? Durante a tarde, enquanto aplicava mais uma sessão do tratamento, Camila apareceu novamente. Desta vez, ela trazia notícias preocupantes. Jonas, tem gente apostando contra você. Como assim? O pessoal da cidade está fazendo apostas sobre quanto tempo o vendaval vai durar na corrida. Alguns apostaram que ele nem sai do lugar na largada. E daí? Deixa eles apostarem. Não é só isso. Tem gente oferecendo dinheiro para você desistir. Jonas parou o que estava fazendo e olhou para ela. Quanto dinheiro? R$ 500. O Toninho do bar disse que junta essa quantia se você não aparecer amanhã na corrida. Era uma fortuna para Jonas. R$ 500 dariam para pagar 2 meses de aluguel da casa e ainda sobraria para comida. E o que você acha que eu deveria fazer? Camila olhou para o cavalo, que estava visivelmente melhor que nos dias anteriores. Eu acho que você deveria seguir seu coração. Minha mãe sempre dizia que não existe vergonha em tentar. A vergonha está em desistir antes de tentar. Naquela noite, Jonas teve uma conversa séria com sua mãe. Mãe, o que a senhora faria no meu lugar? Dona Conceição parou de dobrar as roupas que tinha acabado de lavar e olhou para o filho, os olhos cansados, mas cheios de sabedoria. Filho, eu criei você para ser honesto e corajoso, não para ser covarde por causa de dinheiro. Mas R$ 500, mãe. R$ 500 vêm e vão. Mas a chance de mostrar para essa cidade que a gente não é menos que ninguém, essa chance pode não aparecer de novo. E se der errado? E se eu só passar vergonha? Aí você vai ter passado vergonha tentando ser melhor. Não vergonha por ser covarde. Na manhã da corrida, Jonas acordou cedo para aplicar o último tratamento no cavalo. Para sua surpresa, Vendaval estava mais ativo do que havia estado em todos os dias anteriores. Caminhava com mais firmeza, tinha o olhar mais brilhante e respondia aos comandos com mais disposição. Seu Benedito tinha razão, disse para si mesmo. Você tá melhor. Enquanto se preparava para levar o cavalo até a praça, que seria o ponto de partida da corrida, Jonas recebeu uma última visita. Era Joaquim do Sítio do Mato, o homem que havia usado o vendaval como animal de carga durante 3 anos. Rapaz, ouvi dizer que você vai correr com aquele cavalo hoje. Vou sim, senhor. Posso te dar um conselho? Desiste dessa loucura. Eu usei esse animal por 3 anos e te garanto que ele não presta mais para nada. Por que o senhor tá aqui me falando isso? Joaquim hesitou antes de responder. Porque eu tenho pena de você. Você é novo, não entende como essas coisas funcionam. Quando eu peguei esse cavalo, ele ainda tinha um pouco de vida. Agora não tem mais nada. O senhor que acabou com ele, não eu. Joaquim fingiu indignação. Rapaz, eu dei trabalho para ele, comida na barriga. Se não fosse por mim, ele tinha acabado há muito tempo. Jonas olhou para o homem e sentiu nojo. Joaquim havia destruído sistematicamente um campeão e ainda se achava benfeitor. Com licença, mas eu tenho uma corrida para participar. Quando Jonas chegou à praça com Vendaval, a multidão já estava reunida. Eram quase 200 pessoas, mais do que o normal para corridas locais. A notícia da participação do cavalo Piada havia despertado a curiosidade mórbida de muita gente. Os outros competidores exibiam animais magníficos. Havia 5 cavalos no total, todos visivelmente superiores ao Vendaval em termos físicos. Os donos olhavam para Jonas com uma mistura de desdém e pena. Rapaz, ainda dá tempo de desistir, disse Carlos Roberto, dono de uma fazenda próxima e um dos favoritos da corrida, seu cavalo branco reluzindo ao sol. Não vou desistir. Olha, sem querer ofender, mas seu cavalo aí não tem condições nem de completar o percurso. Você vai acabar se machucando. Coronel Epifânio se aproximou do grupo, sorrindo maliciosamente. Deixa o menino participar, Carlos. Ele quer aprender na prática. Foi então que Camila apareceu. Ela caminhou diretamente até o pai, ignorando os olhares curiosos da multidão. Pai, eu preciso falar com o senhor agora. Não, Camila. Estou ocupado.
É sobre o cavalo. O vendaval. O cavalo da mamãe. Um silêncio constrangedor se instalou entre os competidores. Coronel Epifânio percebeu que as pessoas estavam ouvindo e puxou Camila para longe do grupo, para um canto mais reservado. O que você tá falando? Eu sei que aquele é o vendaval, pai. E eu sei que o senhor mentiu quando disse que tinha vendido ele para alguém de outra cidade. Coronel Epifânio olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo. Camila, você não entende nada dessas coisas. Volta para casa. Não vou voltar. Eu prometi para mamãe que ia cuidar do vendaval, e é isso que eu vou fazer. Prometeu? Sua mãe partiu há 5 anos. Que promessa é essa? Antes dela ir embora, ela me fez prometer que eu nunca deixaria nada de mal acontecer com o vendaval. Ela dizia que ele era especial, que tinha uma alma boa. Coronel Epifânio suspirou, visivelmente incomodado com a situação. Camila, aquele cavalo só me traz lembranças ruins. Não consigo nem olhar para ele direito. Então por que não deu ele para alguém que ia cuidar direito? Por que deixou o Joaquim destruir ele durante 3 anos? Por quê? Porque eu achei que ia ser mais fácil esquecer. Camila olhou para o pai com uma expressão de decepção profunda. O senhor não esqueceu nada, pai. O senhor só jogou fora tudo que sobrou dela. As palavras atingiram Coronel Epifânio como um soco no estômago. Ele olhou na direção onde Jonas estava preparando o vendaval para a corrida e, pela primeira vez em 5 anos, realmente observou o cavalo. Mesmo magro e marcado pelo tempo, ainda era possível ver traços do animal majestoso que havia sido. A postura altiva, o jeito de mover as orelhas, a forma como olhava ao redor. Era Dona Lúcia quem sempre dizia que vendaval tinha personalidade própria, que era mais do que apenas um animal. Camila, já é tarde demais. O menino já tá comprometido com a corrida. Não tá tarde para nada, pai. O senhor ainda pode fazer a coisa certa. Mas antes que Coronel Epifânio pudesse responder, o organizador da corrida, um senhor de bigodes brancos, chamou todos os competidores para a linha de largada. O percurso da corrida era um circuito de 2 quilômetros que passava por 3 pontos principais da cidade. Saía da Praça Central, subia a ladeira do cemitério, contornava a Igreja do Alto e voltava pela estrada de terra que margeava o rio. Era um trajeto conhecido por todos, mas que exigia resistência e velocidade dos animais. Jonas montou em vendaval pela primeira vez. O cavalo ficou tenso por alguns segundos, como se estivesse lembrando de sensações antigas. Depois, se acalmou e respondeu aos comandos com uma precisão que surpreendeu até mesmo Jonas. Vai, menino, sussurrou Jonas no ouvido do cavalo. Vamos fazer nosso melhor. Na linha de largada, os 5 competidores se posicionaram lado a lado. Jonas estava na extremidade direita com vendaval, visivelmente menor e mais frágil que os outros animais. A multidão se aglomerava dos 2 lados da pista improvisada, alguns torcendo, outros claramente esperando por um espetáculo de fracasso. O organizador levantou a bandeira branca que daria início à corrida. Competidores prontos, gritou ele, a voz ecoando. Jonas sentiu o vendaval se enrijecer embaixo dele. O cavalo havia entendido perfeitamente o que estava acontecendo. Suas orelhas se moviam inquietas e ele arqueava o pescoço, assumindo uma postura que Jonas não havia visto antes. Preparar. A tensão no ar era palpável. Jonas podia ouvir seu próprio coração batendo acelerado. Largada. A bandeira foi abaixada e os 5 cavalos partiram em disparada. Para surpresa geral, Vendaval não ficou para trás. Pelo contrário, acompanhou o grupo nos primeiros metros, mantendo-se na 4ª posição. A multidão, que esperava ver uma queda imediata, ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos arregalados. Não é possível, murmurou alguém na multidão. Mas conforme a corrida avançava, ficou claro que Vendaval estava forçando além de sua capacidade. Na metade da subida para o cemitério, ele começou a perder terreno. Primeiro caiu para o último lugar, depois foi ficando cada vez mais distante dos outros competidores. Jonas sentia que o cavalo estava dando tudo o que tinha, mas simplesmente não era suficiente. A claudicação voltou a aparecer, mais acentuada a cada passada. Calma, Vendaval, sussurrava ele, afrouxando as rédeas. Não precisa se machucar por minha causa. Foi quando algo extraordinário aconteceu. No ponto mais alto do percurso, próximo à igreja, Vendaval parou completamente.
Jonas achou que o cavalo havia desistido, que a dor havia se tornado insuportável. Mas em vez disso, o animal levantou a cabeça e olhou ao redor, como se estivesse reconhecendo o lugar, sentindo o vento, as fragrâncias. Suas orelhas se moveram, captando sons que só ele podia perceber. E então, como se uma memória poderosa tivesse voltado, como se a alma de sua antiga dona o impulsionasse, ele recomeçou a correr. Desta vez, era diferente. Não era mais o esforço desesperado de um animal tentando acompanhar outros mais jovens. Era a corrida elegante e poderosa de um campeão que havia lembrado de quem realmente era. Vendaval desceu a ladeira da igreja numa velocidade que fez a multidão prender a respiração. Sua passada havia se tornado regular novamente, fluida, quase dançante. Em poucos minutos, ele havia alcançado o quarto colocado. Na beira do rio, no trecho final do percurso, aconteceu algo que ninguém esperava. Vendaval ultrapassou o terceiro colocado, depois o segundo e, finalmente, emparelhou com Carlos Roberto, que havia liderado a corrida desde o início, com seu cavalo suando em bicas. A multidão explodiu em gritos. Metade torcia para que o cavalo impossível completasse o milagre. A outra metade ainda esperava vê-lo desabar antes da linha de chegada. Jonas não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Vendaval corria como se tivesse 20 anos a menos, como se o amor e os cuidados dos últimos dias tivessem despertado uma força interior que todos pensavam estar perdida para sempre. Na reta final, os dois cavalos corriam emparelhados, lado a lado. Carlos Roberto chicoteava seu animal, forçando-o ao máximo. Jonas, por outro lado, apenas sussurrava palavras de encorajamento para Vendaval. Vamos, menino. Sua dona tá vendo você. Foram essas palavras que fizeram a diferença. Como se realmente acreditasse que Dona Lúcia estava observando, Vendaval encontrou uma última reserva de energia e disparou à frente, cruzando a linha de chegada 3 metros à frente do segundo colocado. A multidão ficou em silêncio absoluto por alguns segundos, processando o que havia acabado de presenciar. Depois, explodiu em aplausos, gritos e lágrimas. Era inacreditável.